fim de um determinado ciclo, de um período da igreja, é sempre motivo para sentar, para avaliar os resultados dentro do nosso espaço planejado. Quem para esse ano não havia planejado muitas coisas e conseguiu realizar ou não conseguiu, mas são os nossos planejamentos. Pode, agora em novembro, esse texto do malfeitor arrependido, como eu disse para vocês, normalmente nós estaríamos lendo a entrada triunfal de Jesus como rei em Jerusalém. Mas nós temos um triunfo hoje também. O grande rei, ele se manifesta e ele então olha para o pecador e ele mostra que ele está no comando. Então há uma diferença entre um pecador e o outro diante de Deus? Não, tanto faz ser um grande malfeitor, um grande criminoso ou um pequeno pecador. A gente olha às vezes e vê a diferença entre um e outro. Nós dizemos que um bandido deveria ser morto, deveria sofrer a pena de morte, deveria ser esquartejado em praça pública, ao passo que o outro que pecou, roubou alguma coisa no supermercado, deveria ter uma pena branda ou quase nada, afinal ele estava com fome. Mas pecado grande, pecado pequeno, todos eles são pecado. O malfeitor arrependido, ele tinha sido em sua vida um grande pecador. E ele era igual ao outro malfeitor, aquele do outro lado de Jesus, que não se arrependeu da sua vida criminosa. E até o momento da crucificação não havia diferença entre os dois. Os dois eram de igual modo pecador. Mas no meio do processo, antes da morte, um dos dois, e nós não sabemos qual o seu nome, mas antes da morte, ele teve tempo. Isso é perigoso. O perigoso é as pessoas não terem tempo. A maior riqueza que Deus nos dá, que Deus dá aos pecadores, é tempo. Tempo para que eles olhem para a graça, para que eles olhem para Jesus. Nós não sabemos o nome daquele, mas sabemos que ele teve tempo. Ele ouviu as palavras de Jesus na cruz. E quais foram as palavras de Jesus na cruz? Jesus, diferentemente dos outros condenados, os condenados à cruz eram normalmente assassinos, eram estupradores. E eles gritavam. No momento da crucificação, eles praguejavam. Eles praguejavam os soldados, a família dos soldados. Eles tentavam chutar os soldados. Eles cuspiam nos soldados. Amaldiçoavam sua família, amaldiçoavam o governo, amaldiçoavam aqueles que estavam ali ao seu redor. Mas Jesus, não. A ovelha muda indo ao matadouro. E aqueles criminosos veem que Jesus ainda ora e diz: Pai, perdoa estes soldados, eles não sabem o que estão fazendo. E isso mudou o coração de um dos bandidos. Ele pensou: não pode. Eu até ouvi falar de que esse seria o Filho de Deus, ele se proclamava, mas não pode. O povo está errado. Ele é realmente o Filho de Deus. Porque alguém que nesta situação está calmo, tranquilo, sereno, perdoa, abençoa, não pode. E aí Jesus está vivendo um momento que ele mandou nós também vivermos. Vocês lembram que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Naquele momento, Jesus é o melhor exemplo de sal. Ele está salgando
Ele está fazendo a diferença. Vocês sabem que quando vocês comem um churrasco, nós normalmente elogiamos a carne, é ou não é? Poxa, mas que carne boa, que carne macia, poxa, mas que corte é esse? Onde é que você comprou essa carne? Muito suculenta. Nós elogiamos a carne, mas nós também deveríamos dar uma atenção ao sal. Quem de vocês já elogiou o sal? A gente elogia o tempero, né? Tem um sal temperado ali que dá um sabor na carne, mas o sal, gente, comida sem sal, carne sem sal, pensaram num churrasco sem sal. Nós não elogiamos o sal, mas o sal está presente ali. Agora, quando a gente esquece de colocar o sal, aí a gente nota. E a gente diz, poxa, você não botou sal. Esqueci de colocar o sal no arroz. Então, essa é uma característica do sal. E nós somos sal. Onde a gente está, os outros têm que sentir a nossa presença. Aonde a gente não está, os outros também têm que sentir que nós não estamos. Isto é ser sal. Quando ele está, normalmente ele passa despercebido, ele não é o grande momento do churrasco, mas ele é indispensável. Agora, quando ele falta, a gente logo nota a diferença. Jesus, nesse momento, estava sendo o sal. Ele não só salvou a vida de um dos bandidos, mas ele também fez com que os guardas sentissem. Quando, ao meio-dia, a terra teve um eclipse, textos bíblicos dizem que a terra escureceu, teve o relato de um dos evangelistas que um dos guardas olhou para Jesus, olhou para o céu e ele disse: este realmente é o Filho de Deus. Ele fez diferença, Jesus salvou. Então aquele malfeitor, ele tendo reconhecido os seus erros, ele se responsabiliza pelos seus atos maus e criminosos. E ele não procura desculpas e não tenta jogar as culpas na sociedade, ele não tenta jogar sobre o governo romano, que com a sua política de conquista, de exploração, estava fazendo surgir muitos revolucionários, muitos bandidos, muitos revoltados. Não, ele, além de reconhecer os seus erros, a sua culpa perante a sociedade, o malfeitor arrependido aceitou e confessou que o grande ofendido em toda a história, em tudo aquilo que estava acontecendo, era Deus, na pessoa de Jesus. Um deles diz: olha, nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse aqui, esse nada fez. Então, frente à morte, a lei de Deus o colocou frente a frente com a santidade divina, e ele então pediu clemência, ele pediu misericórdia. Enquanto o outro ainda mais aumentava as suas culpas, com as suas blasfêmias, com as suas ofensas contra Deus, esse malfeitor arrependido age corretamente, porque na última hora ainda a graça de Deus o atingiu. Ele foi salgado por Jesus na última hora. Quantos salgam a carne de manhã cedo para assar de meio-dia? E quantos colocam o sal na hora de colocar no fogo? Mesmo assim, ela fica gostosa e saborosa. O bom mesmo é salgar o quanto antes, é aceitarmos o Cristo quanto antes.
Então, Jesus é o modelo, Ele quer salgar a nossa vida. Agora, em que sentido Ele pode ser modelo para nós? Todos somos, de certa forma, malfeitores perante o santo e justo Deus. Mesmo que nunca nós tenhamos praticado ou venhamos a praticar crimes hediondos e bárbaros, nós somos todos iguais perante a justiça de Deus e merecemos todos a mesma sentença. Se não merecemos a pena de morte e sermos crucificados, nós merecíamos o castigo que os nossos pecados merecem. E se Deus fosse o nosso carrasco e nos pendurasse na cruz, ai de nós, estaríamos perdidos. Se Ele quisesse entrar em juízo com cada um de nós, todos deveríamos nos esconder da sua justiça, porque nós somos culpados. O Adão também tentou se esconder. Depois do pecado, ele e Eva se esconderam nas folhagens. E Deus veio e disse: onde é que vocês estão? Mas Deus sabia o que eles tinham feito. E o malfeitor arrependido, ele não caiu em desespero. Ele creu na dolorosa situação em que ele se encontrava, tendo já a morte a rondar o seu corpo. Ele estava preso pelos pregos, exatamente como Jesus. Mas ele vê em Cristo a única esperança verdadeira. E ele se agarra na única salvação que ainda estava ao seu alcance: Jesus. E nessa esperança, ele foi perdoado, ele foi recebido na presença de Deus. Ele morreu em paz. Bem-aventurados aqueles que morrem em paz. Agora, enquanto que os judeus, o malfeitor não arrependido, Pilatos, Caifás, os sacerdotes judeus e os outros não reconheceram em Cristo o Cordeiro sofredor que veio para tirar o pecado do mundo, esses hoje não estão junto com Cristo no céu. Então, essa foi a grande diferença. Com isto se dá o encontro entre ele e Jesus, ou entre Jesus e ele, o malfeitor. Um maravilhoso encontro de um pecador com um Deus, e isto à beira da sepultura. É perigoso, não vamos deixar para muito tarde. O momento é agora, enquanto há fé, enquanto o Espírito Santo trabalha em nós. Então, no seu clamor de desespero, esse malfeitor foi atendido. Assim, Jesus irá atender a cada um de nós que chega a Ele em sincero arrependimento. Todos nós somos, então, filhos amados de Deus e esperemos que Ele nos invada com a sua fé. Então a nossa fé deve ser muito, muito mais produtiva e firme do que a fé que teve o malfeitor arrependido. Parece que algumas pessoas estão tranquilas e dizendo: não, no final eu me dedico à igreja. Ouvi já algumas pessoas dizerem: não, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar, vou ter mais tempo para a igreja. Amanhã pode ser muito tarde. Esse malfeitor ainda estava no momento certo, no lugar certo, mas nós não sabemos o que acontecerá conosco. Nós precisamos nos encontrar com Jesus a toda hora, a todo momento. E nós temos mais conhecimento de toda a história da vida e obra de Jesus do que teve aquele malfeitor. As nossas oportunidades são bem maiores. Nós nos reunimos a cada final de semana, nós aprendemos sempre mais um pouquinho do imenso amor que Deus levou Jesus a morrer na maldita cruz pelos nossos pecados. Acredito que nós todos somos cristãos, cristãos de berço, enquanto que o malfeitor arrependido foi cristão de última hora. E repito, é perigoso ser cristão de última hora, pode ser muito tarde. Mesmo assim, a fé dele, daquele malfeitor, foi digna diante de Deus. Ela é digna também de ser imitada por muitos. E essa imitação nós podemos resumir em 2 pontos. Ele repreendeu o colega incrédulo.
O perdão não pode ser abafado, escondido, desculpado. Diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é um agravo diante de Deus. E quantas pessoas morrem empurrando com a barriga? Quantas pessoas perdem a eternidade? Deus não tolera pecados, mas Ele ama infinitamente os pecadores, como Ele amou os dois malfeitores nesse texto. Mas somente um aceitou o seu amor. E o outro ponto, para Deus nunca é tarde demais para alguém se arrepender e crer. Por isso, nós celebramos cultos, porque nos cultos Deus oferece em bandeja de prata e ouro o precioso dom da salvação em Cristo. Nós compreendemos sempre que a razão fundamental da existência de uma igreja é publicar, é proclamar o amor redentor de Deus em Cristo Jesus. E Deus, através de Jesus Cristo, diz para cada um de vocês nesse momento: vocês estarão comigo no paraíso. Como foi para mim e para vocês o ano da igreja que termina neste fim de semana? Nós aproveitamos e crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Se sim ou se não, levemos para casa o desafio de iniciarmos um próximo ano com o desejo sincero de andar cada vez mais e mais com Jesus, para com Ele estarmos no paraíso, na vida eterna. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus,